Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. É a terceira gota dessa série que tem impactado meu coração. Gratidão. Memória da alma curada. Ao longo dessa série, você vai perceber o porquê que eu estou dando uma ênfase tão grande a essa expressão memória da alma curada. A gratidão nos faz lembrar o tempo todo de como nós somos alcançados por esse amor incondicional de Deus. O texto que eu estou utilizando está em Lucas 17, do 11 ao 19. Esse texto está nos mostrando uma atitude que toca profundamente ao meu coração. Primeiro, para você entender esse texto, são 10 pessoas, 10 homens. Poderiam ser 10 mulheres, 10 crianças, 10 adolescentes. Poderiam ser 10 jovens, 10 idosos, entende? Mas o que chama a minha atenção aqui, e eu queria profundamente indicar a você, que em um outro momento você lesse lá em Levítico capítulo 3. Leia esse capítulo para você ver como que funcionava, como que eram as indicações sanitárias, culturais, religiosas de uma pessoa com, com lepra. Então perceba que a palavra gratidão, ela tem muito a ver com reconhecimento. E eu diria até que tem a ver com percepção, com algo que foi construído em nós e que ninguém pode tirar se eu assim trabalhar em prol. Gratidão é como se todos os impedimentos do fluir natural de uma alma acontecesse e todos os impedimentos fossem retirados. Gratidão é como se você não vivesse em labirintos emocionais. Gratidão é a memória de uma alma, e digo eu, de uma alma curada. Porque uma pessoa grata, ela caminha para além dos benefícios. Ela caminha para além de um auxílio, de um favor, como o dicionário diz. Para mim, vai muito além disso. Então, na minha percepção, a gratidão é algo tão profundo que ela não pode ser misturada com outras coisas. Deixa eu tentar te explicar. Quando ontem você viu um pouco na gota de ontem, um pouco da minha saga. Mas quando eu voltei de São Paulo, eu fui jogador de futebol profissional, me profissionalizei na Ponte Preta, joguei em vários times, perdi em várias peneiras, foi um tempo bom. Joguei no Montenegro de Osasco, em São Paulo, depois fui para Caieiras. Só quem é de São Paulo vai entender. Joguei jogos abertos, jogos regionais, joguei jogos dos bicheiros e fiz preliminar na época. É, Então, quando eu volto de São Paulo, eu volto porque eu tive uma experiência com Jesus, especialmente dentro dos atletas de Cristo. E eu voltei para minha terra, para Bahia, lá na minha cidade de Itabuna, uma cidade linda. E lá eu comecei a viver esses conflitos. E por conta disso, Deus me abençoou. Eu fui trabalhar numa empresa de ônibus. Depois eu entrei num processo de que eu montei uma empresa. Cheguei a ter 83 funcionários. Mas quando eu voltei do futebol, a gente sai do futebol meio perdido, sem saber o que fazer. Eu conheci quem é minha esposa hoje. Nós estamos casados agora em julho, faremos 30 anos. A minha filha mais velha tem 28 anos, a mais nova tem 15 anos. E de modo que é interessante que no momento que eu estava em transição, uma pessoa foi lá e lá nos primórdios e me deu uma ajuda assim considerável. Uma ajuda que ninguém normalmente faz com outra pessoa, senão por uma benevolência de Deus ou por jogo de interesse. No caso, essa pessoa foi por benevolência. O que eu queria que você entendesse como gratidão? Já se passaram muitos anos depois disso, 28 anos, 29 anos praticamente. Vamos dizer que essa pessoa que ainda está na minha vida, são amigos, vamos dizer que essa pessoa me faça um mal terrível hoje. Que essa pessoa me maltrate muito, fale mal de mim, faça qualquer coisa comigo que me desagrade, que me desabone. Eu vou ficar muito magoado, vou ficar muito triste, vou. Mas o que é gratidão? Gratidão é como se fosse um bisturi da alma. Gratidão consegue separar dor, decepção. Gratidão vai além do que o outro me faz.
Gratidão é um reconhecimento no meu coração de que eu tenho dívida, porque eu não mereço. Por isso que gratidão é memória de uma alma curada, porque se a minha alma não estiver curada em Cristo Jesus, essa pessoa que me fez tanto bem, num momento tão importante da minha vida, ela pode fazer coisas ruins, porque ninguém é perfeito, pode me magoar muito. E aí, o que é gratidão? É apesar de estar triste com essa pessoa, porque me fez alguma coisa, a minha memória separa e jamais esquece do que essa pessoa me fez, que marcou positivamente e abençoou a minha vida. Então isso é gratidão. Então, para você entender um pouco melhor a minha fala, claro que eu não vou conseguir falar tudo numa gota só, mas aos poucos nós vamos entendendo que a lepra naquela época, no texto que nós estamos lendo, é Lucas 17, do 11 ao 19. A lepra naquela época, ela era uma doença de pele e ela era uma doença ultra repulsiva. As pessoas que tinham essa doença, elas eram assim marginalizadas, era como se fosse um grupo marginal esses 10 homens. Então eles tinham uma série de recomendações que na gota de ontem eu recomendei que você leia o capítulo 13 todo. Mas você pode ler especialmente o início e o fim desse capítulo de Levíticos. Então eles eram obrigados a fazer uma quarentena, e nós entendemos um pouco de quarentena e sabemos o impacto de uma quarentena porque ficamos agora recente nessa pandemia. Eles tinham que ficar em isolamento social, eles tinham que fazer testes e retestes. Naquela época era um sacerdote. Você sabe que a medicina que temos hoje, a partir de Hipócrates, nós temos relatos históricos que a medicina ela nasce com essa experiência sobrenatural. Então, o médico, em muitas épocas passadas, o médico era como se fosse um representante do divino. E nessa época, o sacerdote era esse homem que dava a última palavra, está curado. Na gota de amanhã eu vou continuar falando isso, mas hoje, como já estamos aumentando muito tempo, eu quero que você saiba o seguinte: a gratidão é um bisturi eficiente que consegue separar de tal forma as questões da nossa vida que a minha alma ela é tão curada que ela consegue, enquanto resolvo uma pendência, um problema com alguém, eu não me esqueço do que esse alguém já me fez de bom. Por isso que Jesus, ele é esse alguém que não leva em consideração quem eu sou e o que eu faço. Ele me ama, independente do que eu sou, do que eu faço. Por isso, eu preciso ser grato e procurar fazer o que Ele quer e o que Ele manda. Senhor, obrigado por essa gota, Pai, por essa terceira gota. Derrama a Tua graça na vida de cada pessoa e abençoa meus irmãos e minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.